Boa noite, senhoras e senhores, todos sejam muito bem-vindos a esta casa, que é a casa de todos nós. De acordo com o edital número 7 de 2026 e com a prerrogativa do artigo 22, parágrafo 1º, inciso 1º da Lei Orgânica do Município, combinada com a Lei Municipal 5.192 de 2018, e garantindo a gestão democrática da cidade, isto é super importante, garantindo a gestão democrática da cidade, vamos dar início à audiência pública das Comissões de Constituição e Justiça e Redação, de Segurança e Serviços Públicos e de Educação, Cultura e Esporte. A presente audiência pública tem como objetivo discutir especialmente os efeitos da Lei Complementar 226 de 2026, que autoriza o pagamento retroativo dos direitos funcionais dos servidores públicos referentes ao período de congelamento ocorrido durante a pandemia. É a Lei do Descongela, bem como a Lei 15.326 de 2026, que inclui os profissionais da educação infantil no quadro do magistério. Tratam-se de temas de grande relevância para os servidores públicos municipais, especialmente no que diz respeito à valorização profissional, à segurança jurídica e ao impacto orçamentário das medidas. Registro aqui a presença dos vereadores, membros das respectivas comissões aqui, vereador Matheus Turini ao meu lado, que vem lutando muito pela classe, dos professores, dos servidores municipais, agradeço imensamente a presença. Vereadora Rafaela Hernandes, que está à frente da Procuradoria da Mulher e que vem buscando melhorias significativas, fiscalizações muito fortes na educação, e por conta disso, não poderia ser diferente, estão aqui conosco. Na condição de presidente designada desta sessão, por compor a Comissão de Constituição e Justiça, eu declaro aberta a sessão. Registro a ausência do Dr. Paulo de Tarso e do Dr. Rodrigo Campanhã, que enviaram justificativa em razão de compromissos e atividades outras profissionais previamente assumidas, justificando, portanto, a sua ausência. Passo, então, à leitura das autoridades presentes. Edmilson Aparecido de Almeida, que é o presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos da Prefeitura de Jaú, muito obrigada pela presença. Maria Gorete Francisco, a primeira secretária, e a doutora Isabela Múcio, minha querida amiga, advogada do Sindicato dos Funcionários da Prefeitura de Jaú. Professor Ricardo Guarnieri, representando a POSP, também a UDEMO, e eu registro também a presença do Antônio Ormundo, que é coordenador político do Carlos Gianesi, e do César Barreto, que é assessor parlamentar da Luciene Cavalcante. Então, é com muita alegria que nós damos início, saudando a todos os funcionários e funcionárias aqui presentes do nosso município, saudando a imprensa que acompanha esta transmissão, a TV Câmara, que está sempre aqui conosco, dando a publicidade que nós precisamos ter para todos os atos desta casa. Informo a todos que a realização desta audiência decorre da necessidade de promover o amplo debate e a transparência sobre os impactos da legislação, das legislações, melhor dizendo, que nós mencionamos. É muito importante que vocês saibam, os senhores e as senhoras entendam e saibam, que a audiência pública é um momento para que a gente possa democratizar nossas pautas. E os vereadores que estão nesta casa, neste mandato, têm o dever de promover esse espaço democrático de discussão, de convidar as autoridades que possam contribuir para esse debate e, principalmente, para encaminhar a ata e as conclusões, as considerações do que se decide nesta audiência, a fim de que nós possamos, com esse encaminhamento, reforçar as propostas e tentar buscar a viabilidade da aplicação das leis.
Na hipótese de não aplicação, a ata e esta audiência pública se tornam um instrumento muito valioso para a busca de direitos que a gente espera não precisem chegar às vias judiciais. Eu vou passar a palavra, inicialmente, ao professor Dr. Matheus Turini, vereador desta casa e também membro da Comissão de Serviços Públicos, para que ele faça a sua saudação e a gente já comece a falar sobre o primeiro tema. Senhoras e senhores, boa noite para vocês. Obrigado pela presença. Trabalhadoras, trabalhadores que eu tenho certeza que acordaram cedo hoje, que estão desde manhã na labuta, que passaram o dia todo empenhados ali e dedicados aos seus empregos, que chegaram em casa no final da tarde, que se organizaram, que se vestiram de preto, que vieram à Câmara para poder fazer uma discussão extremamente árdua, necessária, coletiva, e que daqui gera-se uma ata para poder encaminharmos às autoridades competentes, né? Sabe que nós, quando fizemos a audiência, fizemos o convite, pensamos na audiência, juntamos a comissão que é presidida pela doutora Daniela Rodrigueira, Comissão de Constituição e Justiça, e a minha comissão, que é a Comissão de Serviços Públicos, justamente para poder unificar uma pauta que vai ao encontro do interesse dos servidores, descongela e o enquadramento das então professoras. No plenário eu vejo que está repleto de professoras, ADIs momentaneamente, por uma questão técnica e de insistência de uma cabeça dura do seu atual prefeito, mas que já saem daqui, já exercem a profissão, a educação, a docência há bastante tempo. E quando nós fizemos esse edital, nós convidamos autoridades também do Poder Executivo, da Secretaria de Governo, da Secretaria de Educação, responsáveis, inclusive, pela finanças e planejamento, e a ausência deles fala muito. O silêncio deles fala muito. A falta de explicação deles fala muito. Uma porta trancada fala muito. Então, imaginem só as ausências, o que elas querem dizer. Então, nós vamos tocar mesmo assim, porque para nós, com um pouquinho de experiência, né, doutora? Para surpresa de 0 pessoas, nós vamos contar exatamente com aqueles que fazem a luta, que é o sindicato que aqui está presente, os vereadores envolvidos na causa, representantes de órgãos sindicais e parlamentares também que acabam fazendo esta abertura. Então, nós vamos começar com o vídeo, Beto, 297, do senhor Carlos Gianazzi, e aí, retomando o vídeo de abertura, né, de saudação do senhor Carlos Gianazzi, a gente vai para a primeira pauta. São 2 as pautas que nós precisamos fazer, né? Uma do descongela e a outra do enquadramento das ADIs. Vou primeiro com a saudação do deputado, para a gente poder seguir com ela. Então, passa 297, por favor, Beto. Olá, eu sou o deputado estadual Carlos Gianazzi, da Assembleia Legislativa, membro titular da Comissão de Educação. Olha, e quero manifestar o meu total apoio à luta das educadoras de educação infantil, as ADIs, as recreadoras de Jaú, que estão em luta para o enquadramento na carreira do magistério, como determina a Lei 15.326, que alterou a LDB e alterou também a Lei do Piso Nacional Salarial, de tal forma que reconhece a função docente de todas as educadoras que estão ligadas diretamente às crianças nas creches. Então, todo o nosso apoio, espero que a Prefeitura de Jaú faça imediatamente o enquadramento, cumprindo a lei, porque são 3 exigências básicas para o cumprimento da lei. Primeiro, função docente, e vocês têm a função docente, recreadoras e ADIs, porque vocês estão diretamente com as crianças, vocês estão dentro da concepção, né, da docência da educação infantil, que é cuidar, brincar e educar. Lembrando que o conceito de docência, de função docência na educação infantil é diferente da docência do ensino médio, logicamente. Então, vocês todas têm a função docente, isso é claro, é o que determina a lei. Vocês foram também
entraram na rede através do concurso público, que é uma segunda exigência. E a terceira exigência é que vocês tenham formação ou no magistério ou em pedagogia. São essas 3 exigências que são atendidas por vocês. Então, logo vocês são professoras de educação infantil. Vocês devem ser enquadradas na carreira do magistério, para que vocês possam ter direito ao piso nacional do magistério, a jornada do piso, a aposentadoria especial, porque vocês são todas professoras. Então, todo o nosso apoio a vocês. Infelizmente, hoje eu não posso estar na audiência pública importante que vocês estão organizando aí na Câmara Municipal, mas a nossa assessoria vai participar em nosso nome, em meu nome, em nome da deputada federal Luciane Cavalcante, autora da lei. Ela que foi autora, a mentora intelectual dessa lei, né? A lei está pronta, é a lei federal que tem que ser cumprida por todos os municípios do Brasil, porque o prefeito que não cumpre a lei está cometendo improbidade administrativa, né? Já tem muitas prefeituras cumprindo a lei, né? Cuiabá já cumpriu, Santo Anastácio está cumprindo agora, então não tem por que um prefeito não cumprir essa lei que tem amparo da LDB. A LDB garante o enquadramento, a lei do piso nacional também. Então, contem com o nosso total apoio da deputada Luciane Cavalcante, deputada federal, e o nosso mandato aqui na Assembleia Legislativa. Agradecer, inclusive, que foi algumas de vocês que me mandaram contato específico da Alina, né, que entrou em contato comigo, que articulou os representantes do gabinete, que gravou um vídeo especificamente para a Estância Turística de Jaú, para garantir aqui essa audiência e mandar um recado para você. É estranho, né, ainda falar Estância Turística de Jaú, eu sei. Imagina passar agora na lousa, Estância Turística de Jaú. Mas você vai se acostumar ao longo do tempo. Eu vou pedir agora, Beto, a pasta 300 para a gente abrir a discussão sobre o Descongela, né? Nós pegamos ali uma fala de um advogado de um sindicato parceiro, municipal também, nas mesmas condições que nós temos aqui no município, e aí a gente abre a palavra, inclusive, já para começar sobre essa questão aqui. Então, professor Ricardo, representando a Aldema, representando a APOESP. Após a apreciação do vídeo, fica à vontade para daí ou da tribuna fazer uso da palavra, para a gente poder abrir essa discussão. E aí a gente passa também para os sindicatos, para a gente também abrir a palavra e garantir para as ADIs. Garantir, inclusive, agora o cumprimento ao vereador Fábio de Souza. O vereador Fábio está na Comissão de Educação, Esporte e Cultura da Câmara Municipal, então tem representado aqui esta comissão. Agora nós temos as 3 comissões aqui que abriram essa audiência: Constituição e Justiça, Educação e Serviços Públicos, para garantir esse amplo debate e eliminar toda e qualquer dúvida, ou toda e qualquer falácia, ou todo e qualquer ofício que possa tentar diminuir ou criar interpretações não adequadas para aquilo que já está posto na LDB. Por favor, Beto, pasta 300. A lei do Descongela, ela já está valendo? O que está acontecendo na prefeitura? Já está aí nos olerites, na vida funcional. Esse debate está em todas as repartições, em todos os espaços do poder público municipal. E agora nós vamos falar um pouquinho dela para você poder entender. O que significa o Descongela? Durante a pandemia, o governo do Bolsonaro implementou a Lei Complementar 173, que congelou a vida funcional das servidoras e servidores públicos municipais. A contagem de biênios, anuênios, sexta parte, quinquênio, triênio, enfim, tudo isso que acompanha a vida do servidor foi congelado na época da pandemia. E agora, no dia 12 de janeiro de 2026, a Lei Complementar 226, sancionada pelo presidente Lula, cancelou, revogou a lei da época da pandemia. E o que significa isso? A vigência da Lei Complementar 226, ela agora obriga o governo federal, estadual e os municípios a reconhecerem esse tempo que ficou congelado durante aquele período. Os questionamentos de toda a categoria quais são? Isso é automático? Acontece imediatamente? Precisamos de ações para que esses direitos sejam garantidos? O que diz a lei federal? A lei federal diz que a contagem desse período na vida funcional, né, e os mecanismos equivalentes a esses anuênios, biênios, quinquênios, enfim, eles têm que ser incluídos na vida funcional desses servidores e servidoras, de maneira automática. O pagamento do retroativo depende de lei municipal para que isso aconteça. E aí a lei complementar retrata que essa lei municipal, desde que tenha
caixa para fazer esse pagamento. E aí vocês podem nos perguntar, se é automático, por que isso ainda não está na minha vida funcional e nos meus olerites? O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, no dia 14 de janeiro, com o ofício número 13, oficiou a Prefeitura requerendo que ela apresentasse um calendário de implementação desses benefícios da vida funcional que ficaram paralisados. Fato é que ainda não tivemos resposta. E diante dessa ausência de resposta do Executivo Municipal, quais caminhos que nós devemos tomar? Quando eu disse no início do vídeo que a implementação é automática, isso significa que ela terá efeito para todos os servidores. Não significa que no dia seguinte da lei, isso já estaria na vida funcional de cada um. Isso é uma confusão muito grande que acontece no debate sobre esse tema do descongelo. E aí, questionamento sobre vai entrar na justiça, denúncias ao Ministério Público, enfim. O primeiro ato que o sindicato fez, através do ofício que eu me referi há pouco, foi oficiar a Prefeitura e diante tanto da negativa quanto da ausência de resposta, caberá ao sindicato fazer nos órgãos competentes denúncia para que isso ingresse na vida funcional do servidor. O Sindicato dos Servidores garantiu com esse ofício que nós tenhamos condições de construir a melhor estratégia jurídica. Conhecimento jurídico sem estratégia só gera indignação aos servidores. Então qualquer informação que esteja percorrendo a base serve apenas para causar uma indignação coletiva e não vai resolver o problema, o nosso problema. O Sindicato dos Servidores, construindo uma boa tese, oficiou a Prefeitura e, na ausência dessas respostas, garantirá direito coletivo para todas as servidoras e servidores. Qualquer informação que esteja correndo nas repartições em cada local de trabalho serve apenas para gerar indignação e não resolverá o problema. A aplicação dessa lei não se resolverá com ações individualizadas. Isso é um direito geral para toda a categoria. E será e está sendo feito pela atual diretoria do Sincerme. Outras categorias de servidoras e servidores públicos, o Tribunal de Justiça já possui um calendário de implementação desses benefícios na vida funcional, Ministério Público, inclusive o Tribunal de Contas, através do comunicado 02, já deixou claro que a Prefeitura deve cumprir a lei, obviamente respeitando pela responsabilidade fiscal a sua capacidade de caixa. O Tribunal de Contas é expresso em afirmar. No tocante à atualização das vantagens até então congeladas, toca aos municípios sua imediata implementação. O que significa isso? Isto deve estar na vida funcional. E o caminho que nós já percorremos é para garantir isso a todas as servidoras e servidores. Portanto, não se desesperem. Já está sendo tomadas medidas jurídicas e políticas para garantir que isso venha fazer parte da vida funcional de cada servidora e servidor no município de Bauru. Portanto, servidor e servidor, qualquer terrorismo que venha acontecendo com todos vocês, vão perder direito, vai ficar sem receber, não é verdade. Todas as medidas já foram tomadas pela atual diretoria do Sincerme e vão ser garantidos todos esses direitos. O que nós precisamos nesse momento? É de uma grande mobilização e pressão de cada servidor e servidor no seu ambiente de trabalho com o seu superior, cobrando que a administração o faça da maneira mais célere possível, para que as servidoras e servidores consigam acessar os seus benefícios na sua vida funcional. Portanto, você, servidora municipal, tenha a certeza, o seu direito será garantido. O Sindicato dos Servidores Municipais está fazendo todas as medidas para melhor estratégia jurídica. Se necessário, ingressaremos com denúncias no Ministério Público do Trabalho para fazer com que a Prefeitura cumpra esse direito garantido pela Lei Complementar 223. Então tranquilize-se, isso virá e será de maneira coletiva, que é a forma mais adequada de garantir o direito de todas as servidoras e servidores. Acompanhe as notícias do Sincerme e as nossas notícias jurídicas através dos nossos canais. Forte abraço. Fica à vontade, doutora. Só para explicar, esse advogado, ele acabou de assumir, há uma diretoria nova no Sincerme de Bauru, é o Jorge Moura, e quando vocês viram, professores, eu tirando foto, é porque ele foi meu aluno, e aí a gente se emociona, né, de ver. E o Jorge é um menino que ele é super disponível. Então, para trocar uma ideia, depois eu passo o contato para vocês. O Sindicato dos Funcionários Municipais de Bauru acabou de trocar a diretoria e foi uma troca radical, né? Porque vinha um grupo há mais de 20 anos, né? E agora eles estão com uma juventude aí bem forte. Eu tive a honra de ser convidada por eles, tudo ex-aluno, que estão lá agora, e um companheiro nosso, que é o Gabriel, que está junto. E então é uma possibilidade, é uma estratégia que ele apresentou, que é oficiar a Prefeitura e aguardar a resposta, tá? Mas a gente pode disponibilizar, já mandei mensagem para ele com a foto dele aqui e já pedi o ofício.
Professor Ricardo, por favor. Antes do professor Ricardo, só para complementar, porque a gente traçar uma estratégia de extrema importância, né? Por isso que já na primeira sessão, em 2 de fevereiro, eu apresentei requerimento perguntando sobre o Descongela. E é essa documentação que a gente troca com o sindicato que você percebe que a estratégia é mais ou menos a mesma, né? Então a gente pergunta, vem a resposta infame, aí a gente tem documentado e consegue agora subsidiar outras petições, seja no Ministério Público, seja no Tribunal de Contas, seja com ações judiciais. À época, para passar para o professor Ricardo, o então secretário de Gestão Estratégica, Rogério Fabiano, ele ainda é o secretário. Ele informa que não há previsão legal específica na lei orçamentária anual para custear os pagamentos retroativos e anuênios, sexta parte, enfim, dos demais servidores da prefeitura. Eu vou passar a palavra para o Ricardo, porque eu vou comentar esse requerimento com outros requerimentos que a gente faz, porque a gente tem que fazer assim às vezes. Você faz um requerimento aqui, deixa ele correndo para cá, porque a resposta vai ser óbvia, faz um requerimento para cá, pega outra informação e aí mostra quanto que tem no caixa e a resposta que está empregada. Mas eu vou deixar o professor Ricardo, representando a POESP, subsede Jaú, da UDEMO, também que é o Sindicato dos Diretores da Rede Estadual de Ensino. É diretor, professor, filósofo, militante, gente boa. Obrigado pela presença, professor. Acho que tá. Bom, boa noite a todos, todas. Primeiro quero agradecer, né? O Matheus, na verdade, ele me fez esse convite ontem à tarde. Eu estou aqui, na verdade, substituindo, espero que eu consiga fazer, viu, Matheus, com bastante maestria, a nossa companheira Débora. E aí ele me ligou ontem à tarde, falando se eu podia vir, e assim, né? Matheus, a Dani, enfim, quando esse pessoal chama, a gente vem com muito carinho, porque não é só um convite, é uma convocação, principalmente quando é para se falar de educação. Eu até sempre pergunto, né, quanto tempo a gente pode falar, porque para falar de educação a gente fica sempre muito empolgado, né? E aqui hoje, olhando essa plateia, eu juro que eu me lembrei de quando eu estava na sala de aula, né? Principalmente quando eu entrava nas minhas turmas de pedagogia. Tinha lá 60, 70 pessoas, na sua grande maioria, e aqui eu estou vendo novamente a grande maioria de mulheres, né? Tem alguns homens, claro, mas a educação ainda me parece que é uma área que predominantemente as mulheres ainda tomam conta. Então, queria fazer esse agradecimento, falar que estou muito feliz de estar aqui para poder falar sobre esse assunto. Mas para falar sobre esse assunto, acho que o advogado ali do sindicato falou muito bem, colocou a questão técnica, mas eu preciso resgatar com vocês aqui uma coisa muito importante. Às vezes na educação, ou mesmo na vida, a gente parece que assim, parece que é tudo a mesma coisa e que é tudo igual. Não, não é sempre a mesma coisa e não é tudo igual. A gente precisa lembrar, por exemplo, a história do congelamento, né? O congelamento ele foi feito, à época, pelo presidente Bolsonaro. Só que aí congelou, né? A gente entende, tinha a questão da pandemia, então havia ali uma questão extraordinária e tudo isso foi entendido. Só que de repente, então, era tão extraordinário, aí a saúde ficou de fora, não é verdade? Tá, tudo bem, a saúde é aquela que está de frente ali, é a primeira, né? Mas aí os militares também ficaram de fora. Então, não precisou brigar. Mas a educação, mais uma vez, né? Eu costumo dizer, e são 26 anos já que eu estou na educação. Desses 26 anos, foram 20 anos em sala de aula, mesclando ali escola básica, o ensino superior, e agora são 6 anos na direção. Só na direção, só porque já é muita coisa a direção.
E aí eu começo fazendo uma reflexão com vocês. Eu me pergunto, e tenho me perguntado principalmente nesses últimos 3 anos e 3 meses, o seguinte: por quê? Por que será que os governantes, e aí vamos dar os nomes, alguns deles, ou pelo menos uma parte deles, tem tanto ódio da educação? Por que para a educação tudo é tão moroso, tudo é tão difícil, né? Agora mesmo, né, a gente precisa lembrar da luta da deputada Luciene, que ficou ali, né, parece que era quase que semanalmente ela falando do Descongela, todas as comissões que ela teve que passar. Tem projeto que não passa por nada, é por urgência e vai embora. Mas o Descongela passou por todas, até que chegou na mão do presidente da República, o presidente Lula. E mais uma vez, né, inclusive hoje está se comemorando, se eu não me engano, 21 anos do ProUni, alguma coisa assim, a questão das cotas e tudo mais. Veja, são políticas públicas que eu tenho certeza que, se vocês não utilizaram, provavelmente conhece alguém que já utilizou, seja o ProUni, seja a questão da cota. E mais uma vez a gente precisa lembrar como que essas políticas públicas foram conquistadas. Foram conquistadas, seja felizmente ou infelizmente, foram governos progressistas que conquistaram, né? E novamente o Descongela, como que ele vem? Vem novamente num governo progressista. Só que nós, na rede estadual, imagino que no município é a mesma coisa, precisa da questão, não é tão automático. Por exemplo, no estado, a gente já conseguiu, por exemplo, contar o tempo. Mas e o pagamento? Bom, o pagamento vai depender do orçamento, vai depender de cálculos, novamente aquela questão, né? Mais uma vez a educação precisa ficar esperando para ver. São leis que já existem e parece que há uma dificuldade de cumpri-las, porque tem uma coisa que a gente precisa entender: a maioria dessas leis, quando ela vem do governo federal, a aplicação depende de quem? Dos governadores e dos prefeitos. Eu não sei o município de Jaú, mas eu vou dar um exemplo do governo estadual, que é no qual eu trabalho já há 26 anos. Eu não sei se vocês sabem, a lei do piso nacional até hoje não é cumprida. Até hoje ela não é cumprida. Aí alguém vai falar assim: como assim? Por exemplo, recentemente o governador Tarcísio fez um decreto falando para pagar o piso nacional, que é 5.130 e alguma coisa, né? R$5.100, que por sinal tinha sido o reajuste pelos cálculos lá, que tem toda uma metodologia, tinha dado menos de 1%, aí o que o governo fez? Falou, vamos pagar pelo menos a inflação, aí deu lá 5%, 6%. Muito bem, aí o que o governador do estado fez? Ele fez um decreto para pagar como abono complementar. No estado de São Paulo, o piso nacional virou o teto. Uma pessoa que entra para trabalhar no estado hoje, ela ganha a mesma coisa que alguém que já está há 20 anos. Por quê? Porque ele não incorpora no salário. Então, é sempre essa dor que fica para a gente, né? Por que a educação sempre tem que ser muito difícil? Por que a gente tem sempre essa impressão que parece que esses gestores, né, uma parte deles, e no estado de São Paulo tem nome, que é o seu Tarcísio de Freitas, não está nem um pouco preocupado com a educação, não está nem um pouco preocupado com os profissionais da educação. Estou vendo aqui a luta de vocês para fazerem ser reconhecida essa questão. Não sei se eu já acabei, se tem que acabar. Então, para concluir, gente, eu tinha que falar aqui de várias coisas, né? Mas 10 minutos é muito pouco para falar de tanta coisa assim. De qualquer modo, dizer para vocês que pode contar com a gente. A luta, ela é, de fato, educação
não é algo que vai vir, deveria, né? Isso aqui deveria estar cheio de gente, deveria estar todas as comunidades aqui, deveria ter pais brigando pela gente, mas enfim, fico feliz de vocês estarem aqui, e lembre de uma coisa, gente, eu vou terminar falando isso. Nós precisamos entender que professores, educadores, ou seja, nós profissionais do magistério, nós temos um lugar na sociedade. O lugar é trabalhadores, nós somos a classe trabalhadora. E o trabalhador precisa ter clareza. Esse ano é um ano importante de eleição, a gente precisa saber quem são nossos representantes, inclusive no município. Quais são os projetos, as teses que defendem os vereadores, porque senão depois a gente fica lá se lamentando, né? Por que isso não acontece, por que acontece isso, aquilo não. O vereador é o primeiro da linha de frente que a gente precisa saber o que esse vereador defende, se ele defende o trabalhador ou não, porque óbvio que cada um está aqui para defender os seus interesses e do grupo que eles fazem parte. Então é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Conte com a gente naquilo que precisar. Eu não quis entrar muito na questão do descongela, porque tudo que o advogado falou ficou muito claro, né? Inclusive, isso se tornou lei, que é a lei complementar número 226/2026. A lei já foi sancionada, agora é cobrar dos prefeitos, dos governadores para fazer cumprir. Infelizmente, não deveria ser assim, né? Deveria, no momento que saiu a lei, todo mundo, o prefeito chamar todo mundo e falar, vamos fazer aqui uma festa, vamos congratular, porque afinal de contas a gente valoriza o professor. Infelizmente, até para pagar o piso nacional, eles sempre alegam que não tem verba. Obrigado. Eu gostaria de passar a palavra para as considerações para o Edmilson Aparecido de Almeida, presidente do sindicato. Eu acho. Enquanto o presidente ocupa a tribuna, obrigado, Ricardo, pela fala. Quando nós fizemos o requerimento, e aí acho que eu já vou municiar o presidente. Por favor, Beto, pasta 301. Nós perguntamos para o prefeito quanto de recurso tinha sobrado em caixa em cada ano da sua administração. E aí nós conseguimos, por dados oficiais, identificar o que a gente chama de superávit. Superávit é quando você arrecada, paga e é o que sobra. Mas superávit não é fluxo de caixa. Explico, para citar o Rodrigo, né, inclusive. Explico. O dinheiro entra na prefeitura todo santo dia. O orçamento é uma previsão do que vai arrecadar, tal qual o seu salário. Você tem uma previsão do que vai arrecadar. Aí você tem uma previsão de despesas, previsão também de entrada. Uma hora extra não estava prevista, então arrecada mais. E pensa que a prefeitura recebe isso todo dia. Então, no final do ano, eles fecham a conta e esse é o superávit. Agora, dinheiro em caixa tem muito mais do que isso, porque entra e sai todo dia, entra e segura, inclusive, todo dia. No caso da atual administração, nós tínhamos lá um pouco mais de 6 milhões em 2021, que partiu para 48 milhões, quase 49 milhões em 2022. Isso é efeito da pandemia. Houve repasses maiores e a prefeitura arrecadou mais. Talvez você tenha a sensação assim, nossa, mas ele não está gastando. A despesa ficou mais ou menos a mesma. O que mudou foi o repasse. Tanto que em 2020 sobrou 6 milhões e 300, 2021 nós temos quase 49 milhões, 2022 139 milhões. 23 a arrecadação caiu, por isso que ficou só 102 milhões de superávit, dinheiro livre para você empenhar. Em 2024, 157 milhões, e em dezembro agora o Papai Noel deixou quase 175 milhões em caixa. Isso significa dinheiro livre para empenhar em investimentos.
O que, para nós, é muito claro, né, presidente? Sim. Pagar retroativo de descongela não é nenhum tipo de problema. Pelo contrário, as contas demonstram solidez para fazer esse pagamento retroativo com total tranquilidade. Passo a palavra para Vossa Excelência, presidente. Obrigado, Matheus. Boa noite a todos os presentes, tá? Companheiras do sindicato, aí, dos servidores municipais. Muitas têm estado em conversas comigo via celular, até mesmo presencial, que eu fui em algumas escolas aí, e sempre aquela indagação a respeito do descongela. Bom, nós estamos desde o dia 16 de janeiro, quando fizemos o primeiro protocolo a respeito do descongela. Assim que saiu a pauta, né, que o presidente assinou, nós começamos a nos movimentar no sindicato. A doutora Isabela está aqui, ela é testemunha, e nós formulamos um ofício, né, solicitando que o prefeito efetuasse o restabelecimento da contagem de tempo do serviço público, né, que é esse período que nós ficamos aí por 18 meses, 583 dias, se não estiver enganado, com as perdas aí que nós tivemos dos nossos adicionais, tá? Dali para cá, se eu não me engano, gente, eu estive conversando com o secretário de governo, doutor Eduardo Abile, provavelmente umas 4 vezes, cobrando, tá, a resposta desse documento. Em momento algum, eles falaram que não vão pagar, que não vão fazer o descongelamento. E na última reunião que nós tivemos, já referente ao reajuste salarial, que foi há 2 semanas atrás, aí nós estivemos com o prefeito. O que nós ouvimos do Ivan, tá? Do prefeito Ivan? Eu vou descongelar, mas o retroativo eu não vou pagar. Essas foram as palavras dele, tá? Eu vou descongelar o atual, que seria a sexta parte, o ATS, né, com o adicional do tempo de serviço, a licença prêmio e por aí vai, né? Descongelando, ele vai devolver os 583 dias para cada um na sua contagem. Assim que descongelar, vai fazer a contagem individual de cada um, tá? Mas e o prazo, tá? O prazo que está estipulado, mas veja bem, eu só trabalho com documento. Então, foi um prazo verbal que foi dado pelo secretário de governo. Provavelmente a partir do mês de junho, tá? Provavelmente. Não significa que vai. Então, tem um ponto de interrogação aí que a gente está aí tentando que não aconteça. Eu conversei, pedi para o Matheus ontem uns documentos, o Matheus me mandou hoje pela manhã, reforçou o convite de nós estarmos aqui, e com esse documento que o Matheus me forneceu, o próximo passo do sindicato, já que a resposta não vem de forma legal, através da Secretaria de Governo, é fazer aí os encaminhamentos para o Ministério Público, tá? Para o Tribunal de Contas, para que a gente também reforce, como o Matheus falou, reforce esta situação em favor nosso. Para quê? Para nós nos precavermos para o futuro, tá? Se ele falar, não vou pagar o retroativo, tudo bem. Existe a justiça que determina isso daí, tá? Faça-se o descongelamento do atual, que não é pouco, né? Todo mundo aí tem suas contagens de tempo para ser feito, mas o retroativo é um direito nosso. Como o professor mesmo falou, é um direito do trabalhador, tá? Todos trabalharam nesse período, e até mais, mas nós precisamos que seja feito de forma documental isso. Nós precisamos dessa resposta. Eu cortei a conversa. E eu conversei também de manhã, 7 e pouco da manhã, eu mandei uma mensagem para o secretário. Eu vou participar da audiência hoje, eu vou falar o que eu ouvi, eu vou falar que eu não tenho um documento em mãos, tá? Então o senhor fique ciente disso. Eu não gosto de trabalhar com trairagem, esse tipo de coisa, né, Matheus? O Matheus sabe disso, a gente sempre troca figurinha. Então, assim, ele está ciente, está nos ouvindo, com certeza, mas que nós precisamos... Eu perguntei para ele, o senhor não tem nada para mim de resposta, para mim levar à noite para o debate nosso lá na Câmara Municipal? Não me respondeu até agora. Às vezes ele demora para responder, vai responder 10 horas, né, meio de praxe dele isso daí. Passa o dia todo depois que ele vem responder. Mas não me mandou nada porque sabia que a audiência teria aqui. Então, assim, infelizmente, nós temos que ficar brigando por um direito que é nosso, tá? Que existe a lei aí já aprovada, certo? Sancionada pelo presidente Lula, e que a gente tem que ficar mendigando uma coisa que é direito do trabalhador.
Então, gente, vocês podem ter a certeza absoluta, vai descongelar. Tá? Já era para estar descongelado, porque não é tão difícil descongelar do atual para frente. Tudo bem, o retroativo dá um trabalho, vai ser criado um novo programa para levantar o que ficou para trás de cada um, tá? Fazer um levantamento financeiro. Desse descongela atual, eu sei que eles já movimentaram o secretário de Economias, o pessoal da estratégica, né? Mas falta ainda uma resposta para a gente já ir tranquilizando o trabalhador. É necessária essa resposta por parte da Prefeitura. A Prefeitura não pode simplesmente responder um documento quando ela achar que deve responder. Eu vejo que vocês passam aqui na Câmara, eu vejo as respostas absurdas, eu estou questionando, eu questionei de manhã também o senhor Célio, lá da Secretaria da Educação, a respeito do processo delas, tá? Não tenho novidade por enquanto. Gente, até quando vai demorar essa resposta? Ou é sim, ou vai enquadrar recreador e não vai reenquadrar as ADIs, ou não vai reenquadrar ninguém, ou vai as duas. É simples a resposta. Tecnicamente, eu tenho certezas que eles já têm essa resposta. Eu não sei o porquê a demora, porque o medo de falar o que se está acontecendo. Tá? Porque o sindicato, o departamento jurídico nosso já está preparado, com o Dr. Laula e a doutora Isabela, para assim que responder não nas ADIs, ou dos recreadores, nós vamos entrar judicialmente, gente, tá? Infelizmente, como o professor disse, tudo tem que ser, sabe, brigado, tudo demorado, tudo com uma birra por parte do poder público, e como o Matheus acabou de falar, não é por problema de dinheiro, gente, não é, tá? Agora, não sei até quando vai levar, vai esperar perto da política para fazer um meio de campo, sabe? Eu falei ontem no Glauber lá, detesto esse tipo de politicagem, trocando cargo por vereador, por partido e por aí vai. É feio, tá? É horroroso esse tipo de coisa. Infelizmente é isso daí. Mas o descongela, gente, eu faço questão de falar para vocês, o dia que sair a gente vai estar aí brigando com vocês e estou até pensando aí a gente fazer um movimento aqui na porta da prefeitura aí para outra semana, tá? Para a gente convocar o pessoal, igual vocês eram de preto aqui. Eu acho que já está na hora da gente começar a deixar de ficar quieto e trazer o povo aí para a porta da prefeitura. Eu acho que não dá para ficar esperando uma coisa que é nossa. Porque quando é a favor das pessoas aí que estão em volta do governo aí, é rapidinho as coisas. Tá bom, gente? Agradeço aí, Matheus. Se tiver depois mais algum questionamento, é dos professores, né? Mas obrigado por enquanto, gente. Tá? Obrigada, presidente. Eu pediria, por gentileza, para o Neto filmar o plenário, né, durante a fala do presidente. Os professores e professoras fizeram uma manifestação silenciosa, como sempre, muito respeitosa, educada, do jeito que professores e professoras maravilhosas agem. Vocês, de repente, podem pensar, pode passar pela cabeça, eu gosto de reforçar isso, que a audiência pública não é uma boa, ou não serve para nada, ou não é um bom caminho, uma boa estratégia. Existem audiências públicas para que a gente tome decisões. Eu já participei e chamei a audiência pública com as ADIs e, a partir da audiência pública, tomei uma decisão pessoal no que diz respeito a um projeto que eu tinha e eu entendi que não era momento de levar ele adiante. A audiência pública de hoje é uma audiência que extrai uma ata. Eu estou falando com... O pessoal está falando, eu estou digitando, porque eu já estou adiantando o serviço das assessoras, já estou fazendo a ata aqui, porque senão a gente se perde e isso tem que ser rápido. Então, eu estou colocando as principais informações e já estou redigindo aqui, do jeitinho nosso, a ata, porque é um documento que depois pode ser disponibilizado para qualquer funcionário individualmente, para que busque o seu direito individual, isso sempre existirá, mas também ao sindicato para que ele possa buscar o direito coletivo. Chegar nas vias judiciais, refazer um ofício para a prefeitura com uma ata de audiência pública na mão, mostra que nós buscamos o diálogo e a disponibilidade de cada um dos senhores. Mas também, isso é importante que se diga, nós estamos aqui em 4 vereadores, vereadora Rafaela, vereador Fábio, vereadora Daniela e vereador Matheus. Nós falamos também pelo vereador Paulo de Tarso e pelo vereador Tito, que mandaram informações, e pelo vereador Rodrigo Campanhã, que se justificou.
Então, nós falamos em 7. Nós somos 10. Faltam 10. Obrigada, Matheus. Eu sou de humanas. Eu não sei fazer conta. Nós somos... Ele fez contabilidade. Nós somos em 17 e falamos em 7. 4 presentes e 3 falamos por eles, porque eles mandaram justificativa e se apresentaram conosco. O Dr. Paulo está de plantão, enfim, a gente sabe como funciona a dificuldade. E nem toda audiência eu posso vir, Matheus pode vir, a Rafa pode vir. Então, a gente se apresenta, né, pelos colegas. Mas nós temos um silêncio sepulcral de 10 vereadores. Subir aqui e falar que o gabinete está à disposição, está aberto, mas não vi na audiência. E, do mesmo modo, o silêncio do Executivo. Do mesmo modo, o silêncio do Executivo. Porque aí não vem para a audiência, não manda representante e sequer justifica a ausência. Então, é ignorar mesmo, né? E aí a gente acaba tendo que buscar, como diria o vereador Lampião, as respostas aonde mesmo, Fábio? No casão. Lampião chama o judiciário de casão. Vereadora Rafaela? Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, quero destacar aqui, presidente, a importância da audiência pública. Em seu nome, vereador Matheus Turini, vereador Fábio, que estão presentes aqui na sessão, principalmente a esse público, a essa categoria que está aqui marcando presença mais uma vez, lutando pelos seus direitos. Nós estamos falando de 2 pontos extremamente importantes, e é importante deixar claro aqui que essas pautas não são privilégios, são direitos. São direitos construídos com base na legislação, no entendimento jurídico e, acima de tudo, na valorização de quem está na ponta, especialmente na educação. Então, essa ausência do poder executivo aqui diz muito da falta de comprometimento e da falta de respeito com essa categoria. Então, que vocês tenham certeza de que os vereadores que aqui estão envolvidos nesse espaço que é de escuta, de acolhimento, para entender o que nós podemos fazer para continuar essa luta, encabeçada pelos colegas vereadores, para somar forças nesse movimento. Então, tenham certeza que esta casa, que apesar de poucos, mas vereadores com muita qualidade, com muita capacidade, para lutar por vocês. Então, ao vereador Fábio, a vereadora Dani, o vereador Matheus, tenham aqui uma vereadora para unir forças com esta categoria, para que a gente possa lutar, não por privilégios, mas por aquilo que eles têm por direito. Vereador Fábio. Boa noite a todos. Dani, Matheus, Rafa, todos os amigos aqui, vocês nessa luta constante, né? Nem a Rafa falou, nós estamos falando de direitos garantidos, de leis, estamos falando de lei federal, de direitos. Descongela 2021, como o professor falou, houve a situação da Covid, aquela situação todas. A educação aguardou, né, os seus benefícios. Agora, quando chega a hora do descongela, de fazer toda a parte, que é um direito da contagem, daquele direito que foi paralisado, congelado, nós se debatemos com o executivo, sem dar resposta, sem fica quieto, né, Denilson? Então, gente, eu sou vereador, como meus caros colegas também são, vocês como cidadão também, outros professores aqui, nós estamos nessa luta junto. Essa casa é a casa do povo.
Quando na tribuna eu sempre falo, olha, precisar de mim, estou à disposição, porque eu falo do coração, que é uma realidade. Se eu estou aqui hoje, se nós estamos aqui hoje, representando a nossa população, representando as causas importantes, que essa é uma causa importante, porque se o município não tivesse um orçamento garantido, com dinheiro em caixa, isso é uma falta de respeito à categoria. Então, o que eu quero dizer a todos, que o vereador Fábio Souza está à disposição, não é uma falácia, eu falo isso de coração. Vereador Fábio Souza, nós aqui, a Dani, o Rafa, o Matheus, outros vereadores também, e vamos para a luta junto com o sindicato junto com a gente, precisamos estar alinhados a isso, e vocês são os mais importantes, porque aonde se une, aonde a união entre vocês é a força maior, porque quem possui o maior poder é vocês, e eu fico muito feliz de vocês já ter vindo em outras sessões que a gente participou junto, e agora a maioria aqui de vocês, vamos lutar por Descongela, vamos lutar pela lei do enquadramento do magistério. Gente, aqui é a casa de vocês, tá bom, meus queridos? E vão para a luta. Obrigado. A gente vai abrir a palavra então para que vocês possam fazer uso daquele microfone que está ali na frente. Fiquem à vontade para vocês colocarem o sentimento, a realidade do chão da sala de aula, as condições, enfim, as esperanças, expectativas, ideias, estratégias, porque nós estamos ao vivo, né, na TV Câmara, pelo YouTube, pelo Facebook, e é claro que o Poder Executivo está nos assistindo. Não tenho dúvidas nenhuma, talvez pessoas trancadas em portas estejam nos assistindo neste exato momento. Então é a chance da gente mostrar para o secretário de governo como é que o ofício dele foi um tanto quanto desrespeitoso, porque não equivocado, né, para ser mais educado, ridículo, para ser um pouquinho mais mal criado. Então, Beto, a pasta 298, que foi um equívoco primário que veio no ofício respondido pelo secretário de governo, junto com a secretária Andréia de Educação, falando que, olha, que no edital não exigiu a pedagogia, então é por isso que nós vamos reenquadrar só as recreadoras. E não, né, a compreensão que a gente tem jurídica é outra. Por favor, Beto, pasta 298. A escolaridade de magistério e pedagogia é no momento do enquadramento e não no momento do edital de concurso. E por que isso? Porque é isso que expressamente está fixado em lei e não tem como interpretar diferentemente. Porque senão não existiria o que foi na lógica do artigo 61 da LDB desde 96, na primeira redação, do que era chamado do professor leigo, a professora leiga. Eu reconheço a função do professor de professora e a leiga no edital que não exigia essa escolaridade. Então eu estou fazendo essa devida adequação. Bom, 30 anos depois, em 2026, a lógica tem que ser a mesma. A prefeitura não fez os concursos corretamente, não estruturou adequadamente o seu quadro funcional, ela tem que abre o prazo, mas quem já tiver escolaridade já é imediatamente enquadrado. Mas não dá para falar, não, só vou enquadrar quem fez o concurso que já exigia pedagogia e magistério. Não, se a prefeitura não fez essa exigência, ela fez o edital de ensino médio, de fundamental, etc., a responsabilidade é dela. Então, isso não pode... Parece que então nós temos uma distinção, né, entre o edital e o enquadramento. E no momento do enquadramento as exigências são: faz docência, foi concursada, tem pedagogia. Naquele momento tal qual se você estivesse entrando no concurso é que a exigência acaba sendo realizada. Isso está bem claro para nós. Só não está para o secretário de governo, de educação, que teria a condição de colocar suas posições. Mas, infelizmente, eles não conseguem fazer esse debate fora, né, dos seus gabinetes. Então,
Abrir agora a palavra, quem quiser fazer uso, fique à vontade. Já vai se direcionando, você percebe que eu vou falando para tentar tirar um pouquinho da sua timidez, para você já ir se direcionando para fazer a fala. Enquanto eu já... Ó, que maravilha, temos uma candidata. Enquanto a gente deixar isso bem claro, né? Quanto mais tempo o governo demorar para fazer esse tipo de situação, tem um ponto positivo, eu fiquei pensando depois. Quanto mais tempo o governo demora para enquadrar vocês, mais tempo ele está dando para quem está concluindo a faculdade. Então a gente falava isso, inclusive, em um dos momentos. Se ele falasse hoje, se amanhã, que é a cara desse governo, 1º de abril, fazer assim, ó, nós vamos enquadrar todo mundo, dia 1º de abril... Então, quer dizer que quem tem diploma dia 1º de abril é que passa a ser essa data. Quanto mais ele demora, mais chance ele está dando para chegar ao seu diploma, ao seu histórico. Então, assim, tem um ponto positivo, que depois eu fiquei pensando, o que complica para ele, porque mais pessoas começam a ficar habilitadas para serem enquadradas no quadro de magistério. Então, ele não entendeu ainda isso. Recurso nós temos... E a ata de todos os argumentos que nós estamos colocando aqui, ela vai ser redigida para os próximos passos que a gente vai falar depois para vocês. Fica à vontade, pode falar seu nome, seu cargo. Acho que não está ligado ali. Acho que não está ligado, Neto. Ô Neto, não derruba a moça não, Neto. Não faça isso. É o Beto. Lá dentro tem uma pessoa chamada Beto. Agora foi, eu tenho... Será que foi? Foi nada. Pode aumentar, Cláudia. Acho que sou eu. Boa noite. Agora foi. Meu nome é Simone. Eu vou ler porque eu estou nervosa. Eu fico nervosa. Eu trouxe aqui uma reflexão. Meu nome é Simone, eu sou ADI do município de Jaú há 16 anos. Estou aqui representando os profissionais que todos os dias dedicam seu trabalho ao cuidado, à educação e ao desenvolvimento das crianças dos CMEIs desta cidade. Estamos aqui para conversar sobre algo muito importante, que é sobre a valorização de quem trabalha na base da educação. Durante muitos anos, existia uma visão muito equivocada sobre o trabalho desenvolvido dentro das creches. Muitas vezes, os profissionais da educação infantil eram vistos como cuidadores e comparados a babás. Mas agora, a própria evolução da educação brasileira mostrou que isso não corresponde à realidade. Hoje, sabemos que na educação infantil, cuidar, brincar e educar são inseparáveis. Quando uma criança brinca, ela aprende. Quando uma criança é cuidada com atenção, ela se desenvolve emocionalmente. Quando recebe orientação e estímulo, começa a construir o seu conhecimento. Por isso, a educação infantil passou a ser reconhecida como a primeira etapa da educação básica. Dentro do CMEI, somos nós, ADIs e recreadoras, que acompanhamos as crianças na maior parte da rotina diária. Desenvolvemos atividades, ajudamos no desenvolvimento das crianças, participamos também já de capacitações promovidas pela Secretaria da Educação e pelos gestores dos CMEIs. Cuidamos, orientamos e ensinamos. Por isso é importante dizer com clareza, não somos apenas cuidadoras, somos parte do processo educativo e a nossa função pedagógica é essencial, sim. Com o passar dos anos, a educação brasileira também evoluiu e a LDB, na Lei 9.394 de 96, reconhece oficialmente a educação infantil como parte da educação básica. Mas, recentemente, a Lei 15.326 nos trouxe novas discussões sobre a valorização e o reconhecimento dos profissionais da educação básica. Quando a legislação evolui, a realidade das instituições também precisa ser analisada. O debate do enquadramento não pode se limitar apenas ao que estava previsto em editais antigos. É necessário considerar a realidade atual da função e as formações das profissionais. Muitas ADIs já têm formação em magistério, pedagogia ou estão em processo de formação, acompanhando a evolução da educação infantil. Por isso, deve-se considerar a legislação atual e a formação das profissionais e, principalmente, a realidade do trabalho realizado no CMEI. Outro ponto importante é o princípio de transição, que é quando a legislação atual muda e passa a exigir novas formações. A história da educação brasileira mostra que não pode simplesmente ignorar quem já está na rede.
Quando a LDB foi criada, muitas profissionais eram chamadas de professoras leigas. Mesmo sem formação exigida na época, elas não foram excluídas do sistema. Houve um processo de adequação, formação e valorização. Muitas profissionais hoje que trabalham no CEMEIS começaram sua trajetória na época em que o acesso à educação era muito mais limitado. Muitas mulheres precisaram trabalhar cedo e ajudar no sustento da família, ou simplesmente não tiveram a oportunidade que existem hoje. Mas isso nunca significou falta de dedicação, experiência ou compromisso com as crianças. Essas profissionais construíram ao longo dos anos uma enorme experiência prática, participando do desenvolvimento de muitas gerações. Por isso, é aceitável se pensar que o caminho mais justo é criar processos de transição e adequação profissional e não simplesmente desconsiderar quem já construiu sua trajetória. O município pode incentivar a formação dessas profissionais por meio de facilidades, programas de formação continuada. Assim, ao mesmo tempo que se valoriza quem já está atuando, também se fortalece a profissionalização da rede. A história da educação brasileira se mostra que os avanços sempre aconteceram quando houve diálogo e valorização de pessoas que fazem a educação acontecer todos os dias. Sabemos que esse é um tema complexo e que envolve questões jurídicas e administrativas. O diálogo, ele abre caminhos para soluções concretas, mas por trás de toda a discussão jurídica, existem pessoas, existem mulheres, existem homens que chegam todos os dias ao CEMEIS para acolher, cuidar e ensinar as crianças. Cuidar e educar crianças é uma responsabilidade enorme e fazemos com muito amor e carinho. Quando falamos da educação infantil, não falamos apenas de cargo ou função. Falamos das primeiras experiências educacionais da vida de uma criança, experiências que influenciam toda a sua trajetória futura. Quem trabalha na educação infantil sabe que ali não existe separação entre cuidar, educar e brincar. E é exatamente por isso que hoje a educação infantil é reconhecida como base de toda a educação. Nenhum médico, nenhum engenheiro, advogado, político chegou onde chegou sem passar pela educação infantil. E é ali que a criança aprende a conviver, se expressar, descobrir o mundo e dar os primeiros passos no aprendizado. A base da educação começa ali, e quem está com essas crianças todos os dias somos nós. Quando a educação deixou para trás o professor leigo, ele não abandonou quem já estava na escola. Ele criou um caminho de transição, formação e valorização. E é exatamente esse olhar de justiça que esperamos hoje para os profissionais que há anos educam as crianças. A lei mudou, as crianças continuam chegando todos os dias no CEMEIS. E somos nós quem continuamos lá, educando, cuidando e ajudando a formar os primeiros passos da vida escolar. Um CEMEI não funciona sem ADIs e recreadoras. Nós somos essenciais. Fazemos parte da base da educação infantil. Valorizar a educação infantil não é apenas cumprir uma lei, é reconhecer o valor de quem está na base da formação de toda a sociedade. Obrigada. Obrigada, Simone. Nós temos alguma recreadora aqui? Recreador? Tem. O concurso de vocês tinha a exigência? Então, vocês sabem que vocês têm essa garantia, segundo o entendimento daqui da prefeitura. Vocês sabem disso. E a coisa mais legal e mais relevante é vocês estarem aqui. Porque vocês estão brigando por direitos, se fazendo presentes por direitos que vocês já têm, segundo o entendimento da prefeitura, assegurados, e vocês estão aqui para fazer voz e corpo ao direito das ADIs e das outras recreadoras que não têm. Então, eu acho que eu só vi mulher levantar a mão. Tem algum homem que levanta a mão? Tenho aqui. Parabéns, parabéns e muito obrigada, viu? Eu vou passar a palavra, então, para o Antônio. Vamos lá? Quer fazer daí? Vamos lá. Vamos lá. Isso. Alô? Queria dar boa noite a todos, a todas.
ao Legislativo, aos sindicatos, aos servidores, às professoras, somos todas professoras. Falar que hoje é um dia que a gente está aqui para a gente comemorar 2 vitórias, que foi a aprovação dessas 2 leis, mas também de muita luta. Quer dizer, a aprovação dessas leis, por si só, não... Na verdade, deveria. Já está tudo certo, mas a gente sabe que não é assim. E aí, a gente vai precisar muito de vocês. O Legislativo. E a Dani estava falando que já tem 7. A princípio já tem 7, né? Então não falta muito, não. Então eu acho que vocês vai ter que ter um trabalho que a Luciene fez lá no Congresso. Só falar, eu sou Antônio Ormundo, eu sou da assessoria do Carlos Gianazzi, também somos todas professoras, sou educador, sou diretor de escola, professor, diretor aposentado já, professor. Também está aqui o César, que é da assessoria da Luciene Cavalcante, que também é professor. Os gabinetes lá são formados por servidores, por professores, né? Então, esses gabinetes formam um coletivo que a gente chama de educação em primeiro lugar. Então, eu não sei se eu já falo do Descongela e do Somos Todas Professoras, pode ser? Então, o Descongela foi o primeiro projeto que a Luciene Cavalcante colocou lá na Câmara Federal. Esse projeto e o projeto Somos Todas Professoras teve que ter, Dani, um trabalho pedagógico com os deputados também, com os senadores, porque a maioria nem sabia o que era isso. Então, eu acho que vocês vão ter um trabalho muito grande, junto com os sindicatos aqui, junto com o Aldemo, junto com a POSP, junto com o Edmilson, o outro sindicato é o Sem-Serve, né, que o advogado falou muito bem. Vocês vão ter um trabalho muito grande aqui, para convencer os vereadores, o executivo, e aí a participação de todos vai ser muito importante. Todo mundo vai ter que estar com as mãos juntas aí, lutando para efetivar essas 2 vitórias. A Luciene fala, em cada comissão, em cada passagem que teve esses projetos, e foram 3 anos para serem aprovados, foi uma luta insana, que contou com os professores, que contou com todo mundo, mas foi uma luta que foi constante. Essa luta não dava para parar. Existiam outros projetos lá na Câmara Federal, no Senado, mas é assim, se você coloca o projeto e deixa lá, não acontece absolutamente nada. Tudo só acontece com muita luta. E eu acho que vocês vão ter que encabeçar essa luta aqui na cidade, né? E dizer que vocês vão poder contar com a gente também. Eles não estão aqui hoje porque eles tinham outras agendas. A Luciene está em Avaré, porque foi uma agenda marcada anteriormente a essa, e o Gianazzi tem votação importante lá na Assembleia Legislativa hoje, senão eles estariam aqui. Se vocês forem fazer algum outro encontro e acharem oportuno chamá-los, eles estarão aqui. Eles vão em todos os lugares, eles correm, porque é uma luta nossa, uma luta de todo mundo, mas a gente é servidor também, a gente sente isso. Então, a gente quer estar com vocês. Pessoal, não é nada fácil aprovar projetos lá na Câmara Federal, não é. A gente teve o presidente anterior, a esse que está aqui, ao Lula, ele ficou 28 anos lá no Congresso. Ele não conseguiu aprovar nenhuma lei. Ele apresentou 2 projetos de lei, mas não conseguiu aprovar nada. Só para vocês verem como é difícil isso. Então, essa luta que foi feita lá vai ter que ser feita aqui. E vai ter que ser feita em todos os municípios. Você já tem um direito, mas esse direito, se a gente não ter ação
nos municípios, nos estados, não vai acontecer nada. Quer dizer, na verdade, teria que acontecer, né? Improbidade administrativa se eles não cumprirem, mas a gente sabe como é que é, né? É muito difícil, tudo é muito difícil. Não foi para os militares, não foi para a saúde, mas para a educação está sendo. A educação não parou. Eu acho que a educação até trabalhou muito mais, porque tinha que trabalhar em casa, tinha que trabalhar na escola. Eu sei que o tempo é curto, mas é basicamente isso. E colocar os mandatos à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigada. É que, na verdade, essas questões, elas começam com a elaboração de um projeto, depois tem toda essa articulação, isso acontece em todos os níveis. Quando o projeto se torna lei, por si só, deveria ser diferente, mas por si só, ele não se efetiva. Então, nós estamos nesse último passo, né? Essa é a parte boa. Uma audiência pública que nós fizemos há um tempo atrás, lembra, Bárbara, que nós estávamos com uma juventude toda aqui, o professor Ricardo estava conosco, aquela audiência daquele momento era o primeiro passo, que era uma audiência pública obrigatória, num projeto de lei muito simples, que ainda está tramitando, e eu só vou trazer para votação quando eu tiver tranquilidade que tem 9 votos, e eu ainda não tenho essa tranquilidade. Então, são direitos que se constroem com muita luta. E isso ele já está pronto para vir para a votação. Aquela audiência lá atrás, que você fez uso da palavra, que foi muito legal, que tinha muito jovem aqui, muita gente. E agora a gente está nesse ponto, mas ainda precisa de um pouquinho. Somos 17, precisamos de 9 para passar uma lei. No caso nosso aqui agora, de vocês especificamente, nós estamos no último momento. E do mesmo modo, Edmilson, que o Antônio colocou os gabinetes à disposição e os deputados, nós também. De repente, nós podemos pensar num movimento de presença, para subirmos aí a rampa e levarmos ofícios, abaixo-assinado, a ata desta audiência em mãos. Podemos fazer isso e nós estamos juntos. Nós estamos juntos e é importante que isso se faça. Daniela, está pressionando, está sugerindo que a gente pressione? Tô. Vai lá, Edmilson. Aliás, essa cadeira é minha. Eu penso assim, enquanto nós ficarmos parados, eles vão tocar o barco do jeito deles. É por isso que eu propus aqui, a gente fazer um movimento, tá? E subir a rampa é muito bom, você deu uma boa ideia, né? Porque a gente vai até o gabinete, a gente não vai fazer baderna alguma, mas nós vamos fazer uma convocação para os servidores, aí a gente pode misturar professor, serviços gerais, coleta, todos, porque o interesse do Descongela é de todos. É lógico que tem o interesse das professoras aqui, das ADIs, das recreadoras, mas o interesse do Descongela é para todos. E aí a hora que a gente tem que convocar esse pessoal, é lógico que a gente é igual aconteceu aí, a gente deu um nó na Assembleia passada, nós conseguimos dar um nó e não permitir que os comissionados não participassem mais de votação, porque sempre a fala do servidor é assim: eu não vou porque os comissionados vão ganhar. A gente não pode deixar para o outro, gente, tá? Aí eu estou falando no geral. Nós temos que fazer a nossa parte. Do mesmo jeito que os vereadores se dispõem a vir aqui, a encampar o assunto de vocês, no caso, as meninas aqui, mas de todos os servidores, a gente tem que dar um respaldo, né? Eu preciso de respaldo e vocês também precisam. Então, assim, nós vamos fazer um trabalho semana que vem forte, porque tem o feriado aí, então, mas nós vamos fazer um trabalho forte de convocação na mídia, tá? Gravar vídeos e vamos estar panfletando os setores aí para a gente fazer a convocação de uma data, tá? Então é importante, mesmo que o prefeito não esteja aí, ele precisa sentir que nós estamos presentes, que nós não estamos aceitando a situação, tá? Então eu vou me comprometer aqui a fazer essa ação, uma semana para fazer a
a convocação do pessoal e na outra semana nós comparecemos aqui, tá? Porque eu acho que pode ser que nesse meio tempo saia uma resposta, né? Mas é uma forma já da gente estar pressionando, tá? Vamos dar a resposta para eles não terem isso daqui. Tá resolvendo essa situação, mas tem coisas para resolver. Tem as ADIs, tem as recreadoras, eles precisam enquadrar, ou não enquadrar e já dar o posicionamento para o sindicato entrar judicialmente. Você entendeu? É isso que a gente quer. A gente não quer que fique escondendo o processo em gaveta, né, e não responda nada. Eu fiz várias denúncias contra vários secretários de assédio. Eu não recebi uma resposta desses secretários que assediaram os servidores. Uma. A doutora está aqui, ela faz por dia aí 4, 5 ofícios que a gente caminha. E é assédio sério. Hoje, com essa lei da misoginia aí, eu consigo enquadrar 3, 4 funcionárias, mulheres, que sofreram esse assédio. Mas a denúncia vai na mão do denunciado. E o denunciado faz o quê? Gaveta. Porque ele não vai se culpar ele. Então a gente tem várias situações, tá? Eu já estou levantando, eu vou entrar no Ministério Público, porque a falta de resposta de processo de 2 anos é uma vergonha aqui em Gel. Tá? Doa quem doer, porque se o secretário, eu falei outro dia para o senhor Luiz Urbano, senhor Luiz, como é que a própria pessoa que o sindicato denuncia, ela tem o poder de ela responder o processo ou não responder, que foi o que aconteceu conosco. É outro assunto, tudo bem, mas a gente só para dar um alerta para vocês. Então é isso aí, pessoal. Eu fico contente de ter elas aqui, todas, acho que a maioria que tem meu contato. Eu fico em contato muito com a Joyce, né, Joyce? A Joyce está aí, com a Mariana, as meninas estão aí, todas elas têm meu contato. Então a gente tá assim, é duro você ficar não dando resposta para elas, é complicado. Mas eu não tenho, e eu não posso enganá-las. Eu não posso falar para elas, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. No meu modo de ver, foi o que o Matheus falou, as criadoras provavelmente serão enquadradas, quase que 100% de certeza, pelo que eu percebi. Mas tem a situação das meninas aí, que foi a menina leu aí, que tem que dar uma atenção para elas. Dá para fazer uma mudança, dá para alterar, dá para fazer um decreto e modificar e dar oportunidade para elas, as que já estudaram, serem enquadradas, e a que não ainda estudaram ou estão estudando. Eu converso muito com o Marcos lá no São José, que é o ADI. Falta 6 meses para ele terminar o curso dele. Então, assim, tem que dar oportunidade. Para quem já está aqui, nos próximos concursos, peça-se já então o curso do magistério, pedagogia, por aí vai. Tá? Gente, vamos nos unir, vamos para cima. Se não vir resposta nessa semana de divulgação aí da manifestação, aí a gente faz a manifestação com todo mundo. Vamos um horário legal para todos. Eu vou franquear a palavra mais uma vez. Peço para que a senhora fale o nome. É ADI? Isso, sou ADI. Pois não. Meu nome é Leandra. Eu queria falar assim, a gente está esperando desde janeiro. A lei foi assinada no dia 6 de janeiro. Ela é uma lei clara, né? Não precisa muito para saber interpretar. Ela é bem clara, né? O que a gente faz é pedagógico, independente do concurso que a gente prestou, né? Tem que ser enquadrado, é magistério, independente do concurso que fez. Nós ganhamos um processo na justiça, por quê? Por desvio de função, porque o que a gente faz é o mesmo que a recreadora faz. Tanto que a gente tem aqui menina que é recreadora e que serviu como testemunha. Elas mesmo reconhecem que não tem diferença no nosso cargo. Então, como que vai enquadrar recreador e não vai enquadrar DI? A gente queria resposta, né? Porque até agora, desde 6 de janeiro, conseguimos ajuda, né, dos vereadores. O Fábio, que foi o primeiro que se dispôs, assim, pediu a Fábio, a gente pode fazer a moção de apoio para o Senado. O Fábio foi o primeiro, um anjinho de menino, né? E fomos atrás, e a gente está esperando essa resposta desde janeiro. Então, a gente tem pressa, né? As ADIs, principalmente. É injusto, a gente está cansado de injustiça, né? A gente é perseguido tanto por muitos pais, né? Por os que ainda acham que a gente tem que fazer mais. E a lei está aí, a lei é clara. A lei protege a gente. Quem tem magistério, quem tem pedagogia, tem que ser enquadrado. Não tem.
Recreador não tem a quantidade para as quantidades de salas que nós temos, né? A quantidade de CMEI e a quantidade de sala. Então, como que vai deixar de fazer, então? E como vai deixar de fazer o pedagógico aonde não tem recreadora, se o cuidar, brincar e educar é pedagógico? Isso aí já é chover no molhado falar, né? O que a gente faz é pedagógico. Então, como que vai fazer? A gente quer resposta. A gente precisa principalmente do apoio do sindicato, porque até o sindicato, quando faz postagem sobre o assunto, tranca os comentários. Então, é uma coisa que eu também queria saber, por que a gente não pode responder, a gente não pode comentar nas postagens. Então, pedimos ajuda. Eu acho que, em nome de todas aqui eu falo, nós precisamos de ajuda. De ajuda, porque desde janeiro que nós estamos esperando. Obrigado, tá? Ô Dani, só para relatar a respeito das postagens, são todas que eu tranco, mas as pessoas não sabem que a rede social hoje é para divulgação, mas as ofensas são muitas. E vem muitos fakes na página atrapalhar as postagens do sindicato, tá? Todo mundo aqui, poucas não tem meu telefone aqui, ó, pode mandar levantar os braços aí, são poucas que não tem, ou as que não estão aqui, né? Mas a gente procura postar e deixar essas discussões em público. Eu já postei várias vezes do Descongela e não tranquei. Só que assim, tem muita gente maldosa no meio. Do mesmo jeito que eu estou brigando para os agentes administrativos, tem agente administrativo brigando contra nós, nos grupos que tem do sindicato, de servidores. A gente acha uma coisa absurda, entendeu? Mas meu telefone está aí para todo mundo, eu só tenho um número, não tenho 2, 3 não. Né? E há de se alertar que as recreadoras, o cargo delas já está em extinção, né? O cargo delas tem um prazo para se encerrar, né? São poucas recreadoras que nós temos, se não me engano são 13 ou 14. 12 hoje? Que deve ter gente afastada. Acho que a Leandra está afastada. Tem algumas afastadas que eu vi hoje isso daí. Mas assim, o cargo que vai ficar são as auxiliares futuramente. Tá? São as auxiliares que vão ficar à frente das crianças. Então, esse cargo de recreador, lógico, as meninas, tem meninas novas aí. Mas nós estamos à disposição, gente. Tá? É lógico que politicamente a gente tem pessoas que querem estar com o sindicato, outras não querem. Uns são os associados, outros não são. Mas quando a briga é coletiva a briga. Se eu brigo para uma DE, eu tenho que brigar para todas, independente de ser sócio ou não. Você entendeu? Então, o que a gente precisa é de união. Tá? Não podemos dividir, não. Nós temos que nos unir. Meus queridos e minhas queridas, nós vamos encaminhar a última manifestação para depois nós já passarmos para as considerações finais. Por favor, Tata. Boa noite, meu nome é Rosilene, eu sou ADI desde 2010. Eu gostaria de falar que muitas creches só trabalham ADIs. Eu não sei qual é a diferença que o município coloca entre a gente, né? Essa disputa que eles falam que a gente tem, que não é real. Porque na maioria das creches, hoje em dia, só há ADIs. Tanto que na sala que eu trabalho, a gente trabalha em 3 ADIs. E quando falam, vocês não fazem o trabalho pedagógico, eu gostaria de saber qual é o trabalho pedagógico que eles querem que exerça no B1, no B2, que a gente não faz hoje em dia, até no maternal 1. Porque desde sempre a gente fez tudo. Tudo que vem lá de cima, a gente faz. A rotina já vem de lá. Vem preparada? Vem. Mas muitas das vezes, a gente que corre atrás de uma folha ali para a criança pintar, de um desenho, a gente não pega uma bola, a gente está ensinando cor. Você não vai falar para a criança assim, essa é uma bola. Não, você vai falar, essa bola é azul. Isso não é pedagógico? A gente gostaria de saber se isso não é pedagógico. Hoje a gente está trabalhando o coelhinho da Páscoa. A gente mostra o coelhinho. Eu só dou o coelhinho para ele pintar? Não falo que aquilo ali é um coelhinho? Não falo que a gente está trabalhando a Páscoa? A gente não vai cantar a musiquinha do coelhinho? Qual é a diferença? Eu só gostaria de saber qual é a diferença. O que a gente não está fazendo ali dentro? Porque a gente não pode ser valorizada. É só isso que eu queria saber.
Muitas das vezes a gente fica chateado com a forma que nos trata. Ah, vocês não é professora. Ah, o que vocês querem? A gente só quer ser valorizada, só isso. A gente não quer o lugar de ninguém. A gente não quer tomar o lugar de ninguém. A gente sempre esteve ali. Desde 2010, a gente sempre esteve ali. A culpa não é nossa que o município fez errado. O concurso foi feito errado. O concurso era para ter sido de recreadora desde lá de trás, mas não criaram um concurso de ADI para pagar menos. Para pagar menos para a gente. Agora, a gente só está cobrando o que é de direito nosso. A gente não está aqui querendo militar nada. A gente está aqui pedindo direito. Aqui a maioria está sofrendo em estar aqui, porque deixou pai, mãe, filho em casa para estar aqui. A gente já veio 2 segunda-feiras aqui. Eu mando mensagem para deputado, eu mando mensagem para vereador, todos os dias. Não é à toa, é porque a gente só quer o nosso direito. A gente não está pedindo nada mais do que o nosso direito. Obrigada. E há de se lembrar que mesmo com os processos que o sindicato ganhou com elas do desvio de função, elas continuam fazendo o mesmo trabalho que elas ganharam pelo desvio. Então, quer dizer, não tem diferença. Elas continuam aí exercendo as mesmas funções, mesmo judicialmente ficou constatado que elas estavam desviadas de função. Então, é só fazer o enquadramento. Eu acho que a sua fala foi muito bem colocada, eu acho que você traduziu os sentimentos. Tanto os sentimentos, obrigada, professor, como é a voz de todas, tanto o sentimento, mas a gente tem que lembrar de uma coisa, é difícil lutar, mas é para os mais fortes, e vocês são muito fortes, porque sempre foi assim. Nós nunca conseguimos efetivar direitos na história da humanidade se não for com muita luta, com muita persistência e de forma coletiva. A gente só consegue transformar, as decisões são individuais. Você decide vir lutar, mas transformar só em conjunto. Por isso que é tão importante. E, gente, eu já falei, nós já vimos, nós assistimos, como é importante, por exemplo, numa votação, a gente sentir do lado de cá, porque assim, a gente percebe o olhar dos vereadores quando está cheio o plenário. É outra coisa, é outra coisa. E isso é em tudo. Nós precisamos ter coragem. Sozinho é muito difícil, mas a gente tem que valorizar quem veio antes da gente e fez com que a gente pudesse estar aqui, garantiu o direito de fala para todos nós, e a gente tem que lembrar que nós estamos continuando desbravando, porque tem muita gente vindo aí atrás e que precisa que a gente, nesse momento, nesta hora, faça isso. Professor Matheus. Quando o projeto de lei de extinção do cargo de recreadoras veio para a Câmara, foi justamente no contexto do processo judicial de vocês. Então, várias entraram, conseguiram já evidenciar, ganharam, causa ganha, estão aí com precatório para poder receber, muitas vão ficar milionárias, não, nem tanto. Mas nesse caso, quando veio o projeto de lei, o vereador Paulo Gambarini ainda estava nesta casa, e a gente foi ver depois a comparação salarial, na época acho que era R$300. E por causa de R$300, eles extinguiam um cargo em detrimento do outro. Vocês entendem que não dá para esperar muita coisa de quem não tem para ofertar? Então não dá para esperar da atual administração uma iniciativa que contemple e que valorize vocês, se no passado, não muito longe, eles extinguiram um cargo para tentar ludibriar num processo judicial e por conta de R$300. Então, olha como que é o olhar da administração. Então, eu acho que o que nós temos de estratégia, tem os requerimentos sobre o questionamento do enquadramento das ADIs, temos aquele ofício horroroso do secretário e da secretária, temos a arrecadação do município, o superávit nos últimos 5 anos, temos
a legislação como um todo sendo apresentada, e o que nós conseguimos hoje com essa audiência é dar espaço ao Poder Executivo para manifestar-se sobre a sua posição. A sua ausência fala muito, ou seja, isso no campo da improbidade é extremamente relevante. Nós conseguimos provar por A mais B que o município teve espaço para poder, sabe da demanda de vocês, sabe da legislação, sabe de toda a interpretação e recusou-se a fazer de maneira voluntária o enquadramento. Isso é a característica da improbidade. A gente caminhou passo a passo garantindo que a gente caracterizasse todos os elementos para dizer, é possível essa interpretação, vocês podem fazer, não querem fazer, é improbidade. Fizemos já, o meu gabinete já fez representação ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas por improbidade, dizendo, o prefeito não está cumprindo a legislação. E aí a gente sempre coloca o direito da criança. A criança, ela precisa ter uma professora lá desde o berçário 1. A criança precisa ter profissionais qualificados, que é o que vocês já são, para poder garantir o cuidado deles lá. E essa garantia vem com o reenquadramento de vocês. Então está muito claro, está muito assim, muito evidente. O que a gente tem de resposta agora? Se ele resolver enquadrar só as recreadoras, doutora Isabela, faço isso agora como sugestão, eu acho que o argumento fica muito claro. Temos esse processo então de desvio de função das ADIs. Essa e essa ADI já cumpre o requisito, pronto. Então, se essas foram reenquadradas, que seja reconhecido mesmo o movimento. Agora, se ele enquadrar na verdade todo mundo, aí é outra questão. O que a gente precisa? De prazo, de data, e agora com a audiência pública ele não pode alegar desconhecimento. Não sei se vocês perceberam, é meio moroso. Começou lá na Câmara dos Deputados com o processo, passando por todo o processo legislativo. Fica à vontade, senhor Antônio. Para poder chegarmos até aqui. Agora, a gente seguiu 2 meses, nós estamos aí de atividade legislativa, 2 meses perguntando, um pouco mais, né, porque o sindicato perguntou antes, inclusive, então nós estamos há 2 meses e meio juntando documentação, agora aprovando, se você sabia, você tinha condições, essa interpretação, o que você vai fazer? Não vai? Então nós temos alguns caminhos agora para poder trilhar. Eu acho que o próximo passo é subir a rampa. Eu acho que o próximo passo, sem dúvida, é subir a rampa. Vocês fizeram lindo já nas 2 sessões que vocês vieram. Vocês fizeram lindo demais. Mobilizaram uma Câmara inteira para não aceitar a pauta do Executivo. Forçou a manifestar um ofício. Bastante banal. Fizemos agora esta audiência e aí agora o próximo passo é a pressão para vir algo. Qual algo? Nós vamos só a recreadora? Se for só a recreadora, eu tenho certeza que o sindicato já está com a petição pronta, com argumento já com jurisprudência, dizendo, olha, temos esse processo, reconhecendo que as ADIs fazem igual às recreadoras. Então, assim, não tem muita escapatória. O que a gente precisa fazer? Pressionar. E aí a pressão é para os fortes, como disse a doutora Daniela aqui. Eu vou finalizar primeiro com... o Antônio Ormundo, fica mandando. Dani, em 2004, na Câmara Municipal de São Paulo, foi aprovado esse enquadramento. Foi uma luta que começou em 2002, foi aprovada uma lei do Janazzi também, e foi enquadrado todo mundo. Lá era ADI, PDI, todas viraram professoras em 2004. E isso ainda não tinha alterado a lei, não tinha alterado a LDB. É claro que, como o Ricardo falou, tinha um governo progressista na época lá, e a gente conseguiu aprovar. E mais do que isso, junto com a lei que o Janazzi aprovou, quem não tinha a pedagogia, a prefeitura foi obrigado a pagar para todos os profissionais fazer o curso. Tá? Então, assim, tem experiências que a gente pode trocar com vocês aí para isso acontecer. Né? Perfeito. Tem um vídeo de 3 minutos e depois nós encerramos. Por favor, pasta 296, nossa última pasta. A lei que somos todas professoras é uma luta que a gente já faz há muito tempo, junto com a assessoria jurídica do movimento Somos Todas Professoras, doutora Eliana, junto com o deputado Carlos Janazzi. E ela é uma lei que ela muda 2 leis fundamentais que organizam a educação no nosso país. A gente mudou a LDB, a gente mudou o artigo que vai descrever o que significa ser um profissional, professor de educação infantil. Não existe
separação entre brincar, cuidar e educar na primeiríssima infância. Isso está escrito, taxativo na LDB. Não importa o concurso que você prestou, o nome do cargo que estava lá. Isso não está em discussão, porque a gente não está falando de transposição de cargos. A gente está falando do reconhecimento de uma função. Vocês fazem mediação de conhecimento, de cuidado diretamente com o bebê e com as crianças pequenas. Também não cabe esse argumento de que o meu concurso foi nível médio ou nível superior. O piso é para quem tem magistério, que é nível médio, e é para quem tem nível superior. Então não existe essa discussão. Também como não existe agora uma história que estão falando que tem que ser regulamentada. LDB não se regulamenta, a gente mudou a LDB. Precisa regularizar, porque está na ilegalidade. O que acontece com vocês no chão das creches é ilegal. A gente precisa de organização e luta. Ninguém vai fazer isso de boa vontade. É luta de classe. E por isso, quando a gente vai para uma luta dessa magnitude, é fundamental o sindicato. Olá, sou Alexandre Mandel, advogado do movimento Somos Todas Professoras. Quero aqui prestar a minha irrestrita solidariedade e apoio à luta da... Gente, quero dizer o seguinte. Excelentíssimo senhor prefeito Jorge Ivan Cassaro, que pena que o senhor não agiu como prefeito de Avaré, que neste momento encarou todas as ADIs e as recreadoras, esteve presente na audiência pública e presente na audiência pública deu a sua palavra, empenhou a sua palavra, dizendo que vai fazer agora, vai pagar imediatamente isso. Então, prefeito, uma ligadinha para o prefeito de Avaré e quem sabe o senhor siga o exemplo dele e faça em Jaú com o superávit que muito bem o senhor conseguiu trazer para o município, um reenquadramento que vai ser justo, vai ser honesto para todas as nossas profissionais, o descongela para todos os funcionários, porque nós estamos pensando, acima de tudo, na educação. E quando a gente pensa na educação, nós estamos pensando no futuro. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte, me permitam, porque como toda professora, que prazer poder estar nas trincheiras com uma aluna que foi para mim um anjinho. Doutora Isa, muito, muito, muito obrigada por estar aqui, por ter sido e ser essa presença na minha vida. Dupla aluna. Como é bom poder estar junto com quem nós formamos. E eu desejo que vocês fiquem bem velhinhas para ver as suas crianças lá da pré-escola lutando pelo direito e que vocês possam estar juntos nas trincheiras, porque é um prazer incrível. Obrigada, Ednilson, por me proporcionar isso. Muito obrigada mesmo. Nada mais havendo, e nas palmas dessa belezinha que está ali atrás nos acompanhando, eu declaro encerrado e agradeço imensamente a presença de todos, vereadora Rafa, vereador Fábio, vereador Matheus, sindicato, os representantes dos deputados, professor Ricardo, professora, doutora e vocês, principalmente. Boa noite, fiquem com Deus.